Fala aí galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre os ditadores. Sem dúvida um dos personagens mais interessantes de Jujutsu Kaisen, tem todo aquele negócio de eu sou predador, essas coisas. Eu acho incrível, ele é um personagem muito interessante e eu prometi fazer esse vídeo há muito tempo. Já faz um ano que eu fiz um vídeo antigo sobre ele. E quando o Jujutsu Kaisen chegasse no final, eu prometi que eu ia fazer um vídeo comentando sobre as habilidades, sobre os poderes. Então só vai ser um vídeo mais focado nas habilidades, nos poderes do ditador e da evolução dele. Então vamos nessa que começa o vídeo. Se existe uma palavra que define bem o ditador em Jujutsu Kaisen, praticamente a personalidade dele seriam falhas, praticamente. Durante todo o Jujutsu Kaisen o ditador falha, diferente de muitos protagonistas shonen, que geralmente salvam o mundo ou coisas assim, e o ditador está completamente cheio de falhas ao todo. Ele falha em conter Sukuna, que permite que o Sukuna mate muitas gente. Ele fala em salvar sua melhor amiga sobre Mahito. Ele falha em conseguir derrotar praticamente Sukuna em certas partes. Todo o tempo o Yuji está falhando, mas ao mesmo tempo isso fortalece, tornando ele cada vez mais forte. O próprio conceito eu sou você de Mahito representa esse conceito, meio que o conceito ao contrário. O Yuji Itadori é ao contrário de Mahito. Enquanto o Mahito é um ser ganancioso que vive apenas da custa daquilo que ele quer fazer, o Yuji Itadori quer salvar as pessoas, protegendo as outras pessoas. E então esse conceito contrasta tanto com Mahito quanto com Sukuna, representando um conceito oposto a eles. Isso se reflete também na expansão de domínio do Itadori, quando ele tenta conversar com o Sukuna, tentando convencer com o Sukuna, tentando mudar o Sukuna, tornar o Sukuna uma pessoa melhor. Mas ele entende, no final das contas ele compreende, tanto que ele age naquela posição, que é meio que representa Lúcifer, o anjo caído. Ao entender que o Sukuna é um ser ganancioso, que vive apenas a custas das outras pessoas e nunca iria importar com as outras pessoas. Então o Itadori consiste em querer matar o meio que Sukuna durante esse arco. Isso eu acho interessante, o Yuji Itadori não é um protagonista tão genérico. Ele entende que é necessário matar, necessário fazer coisas certas, coisas erradas. Tantas vezes, por isso, às vezes ele se vê como um objeto, a custa de sua própria mente. Ele tenta proteger as pessoas, mas falha e comete erros ao todo. Eu acho interessante, e isso é uma parte muito interessante da personalidade do Itadori. E ao mesmo tempo as falhas dele definem ele e ao mesmo tempo não definem ele também. Ele ao mesmo tempo pode ser um monstro em casos de luta. Tanto que durante suas lutas ele quase não se defende, recebendo inúmeros golpes. Vamos falar sobre as habilidades básicas praticamente de feiticeiro que o Itadori tem. Geralmente o Itadori tem uma força anormal graças ao seu corpo. Seu corpo foi criado pelo Kenjaku, então seu corpo representa o auge do Jujutsu praticamente. Seu corpo foi feito, por isso o Itadori tinha uma força normal desde quando era criança e uma resistência absurda a doenças e a coisas assim. Resumindo, o corpo do Itadori é absurdo. Tanto que o Itadori consegue receber golpes de Jujutsu comum e resistir absurdamente. Tanto que durante o arco do Shibuya, praticamente ele recebe inúmeros golpes do Mahito e sai totalmente ileso. Não tão ileso, mas ele aguenta bastante. Praticamente ele é um tanque, ele abate pra caramba, apanha pra caramba também, é bizarro. Apesar de ser explicado, o Itadori também tem um domínio um pouco de karatê, por isso ele consegue usar esses karatê em lutas. E durante os certos arcos ele fica treinando com a Maki, ele consegue também um domínio também de Jujutsu, umas técnicas de luta graças a Maki. Meio que ele tem um domínio um pouco de estilo de luta de Jujutsu. Jujutsu é um estilo de luta baseado em alguns golpes, então isso dá uma força bem absurda pro Itadori. Isso garante também que o Itadori não sofre, mas ele não é tão bom em luta praticamente como a Maki ou outros personagens da própria obra. Agora vamos falar dessa habilidade. O Itadori tem um raro caso de energia especial praticamente. Sua energia tem um soco atrasado, que é o Kokusen praticamente. Ele dá um soco e o soco meio que chega atrasado, o que é absurdo. E tecnicamente ataca o inimigo de uma forma bizarra. Durante os certos arcos ele domina isso melhor e aperfeiçoa esse soco, garantindo um soco bizarro. Tanto que durante certo arco o Mahito comenta que esse soco está muito pior do que parece e fica muito potente, conseguindo ferir até personagem de grau especial durante certos momentos do arcos. Sua técnica especial seria o Konkusen, o raio negro, para os mais íntimos, vulgo negro. É bizarro, mas é um raio capaz de acertar. O Itadori por algum motivo consegue meio que controlar, entre aspas. Porque o corpo dele representa o auge do Jujutsu, ele deve ter alguma forma de controlar e consegue lançar uma quantidade absurda desses raios e gerar bizarro. Tanto que o próprio Sukuna considera isso uma normalidade, só pra ter uma ideia. Isso deve ter sido alguma obra do Kenjaku, porque o Kenjaku gosta de criar essas coisas doidas. É bizarro.
Então graças a isso o Itadori consegue gerar. E sem contar que o raio negro é uma habilidade bem absurda, porque meio que o feiticeiro, quando o feiticeiro usa, ele consegue entender melhor essa energia e garante uma sensação de onipotência, o que garante um absurdo pro Itadori. É dito que pelo próprio Satoru Gojo que ele é incapaz de controlar o raio negro, de consumi-lo certamente. Então o raio negro é uma técnica absurda que nenhum feiticeiro teoricamente na obra conseguiria dominar, porque é necessário ter um controle de energia amaldiçoado melhor que o próprio Satoru Gojo. Chegaria até uma normalidade, só pra ter uma ideia. Avançando ali pro final do jogo do abate, meio que quando o Sukuna troca de corpo com meio que o Megumi, e praticamente faz todo aquele plano doido, inicia meio que o arco, e durante isso o Itadori fica sem o Sukuna, o que garante uma grande erva de poder. Meio que o Sukuna limitava o corpo do Itadori, e com isso o corpo do Itadori começa a produzir uma grande quantidade de energia amaldiçoada, o que chega a ser absurdo, e garante e durante esse arco meio que o Itadori começa a treinar e troca de corpo com o Kusakabe, e assim consegue ter o domínio, poder de domínio simples, que é absurdo. Dito que o Kusakabe tem um controle melhor e garante também um controle de energia absurdo, garante um power-up ainda maior de força, tanto que durante esse certo arco o Itadori conseguiu dar socos absurdos e forças absurdas, tanto que o próprio Sukuna estava referindo o Itadori como muito mais forte do que deveria, próprios socos, garantindo um power-up de força e controle de energia amaldiçoada absurdo para o Itadori. E também, graças ao Kusakabe, ele também conseguiu um controle. Então o Itadori começa também a aprender a usar energia reversa, o que garante energia. Resumindo, negativo com negativo gera positivo, e isso é praticamente o conceito da energia reversa. Não é um conceito tão exato, mas é por aí. E graças a isso o Itadori consegue meio que curar seu corpo, mas o Itadori não tem um domínio controle totalmente da energia reversa, o que garante meio que um power-up mais ou menos. Porque o Itadori não consegue controlar a energia reversa tão bem. Tanto que durante certas partes desse arco ele começa a se ferir por causa disso. Meio que ele não consegue se curar totalmente. Ele compensa isso usando a técnica de sangue, mas ele não consegue compensar tão bem. Então por isso o Itadori. Mas graças ao seu corpo resistente, que é um absurdo, o Itadori não precisa usar tanta energia reversa, porque o corpo dele aguenta bastante impacto. Então ele se cura pouco, e também ele tem uma resistência ao Kiva do Sukuna, que garante um absurdo, porque meio que o corpo dele tem um Kiva memorizado no corpo dele e garante uma resistência a certos ataques de Kiva. O que chega a ser outro absurdo do próprio Itadori, representando quão bizarro é o corpo do Itadori nesses arcos, praticamente. Técnicas do Itadori. O Itadori tem 3 técnicas ao todo, que é o domínio de sangue, praticamente, graças ao comer os fetos amaldiçoados, graças ao Chodo, ele consegue um domínio de sangue. Mas ele tem ainda pouco com o Chodo, ele não tem um domínio tão bem, mas ele consegue usar o domínio de sangue para fortalecer alguns socos e se proteger de alguns ataques. E conseguir usar o sangue de algumas formas interessantes. O Itadori não tem um domínio tão bem dessa técnica, mas é absurdo. Sua técnica principal seria praticamente meio que ele tem o domínio da alma, praticamente. Não é o domínio da alma, mas não foi explicado. Meio que o Itadori consegue acertar a alma do seu adversário. E essa é a técnica mais importante para mim do Itadori. Praticamente ele consegue afetar seres como o Mahito e o próprio Sukuna, porque o Sukuna é meio que um feiticeiro reencarnado. E por causa disso ele consegue ferir a alma, considerando que é uma técnica bem apelona, porque é dito pelo próprio Sukuna que curar a alma para certos feiticeiros é um problema absurdo. Então é necessário ter um bom controle de energia reversa para conseguir curar a alma. Sem contar que a alma de alguns feiticeiros não é tão resistente. Então é uma técnica bem apelona, até. Não é tão apelona, mas é bem apelona. É uma técnica bem poderosa. Tanto que o Itadori usa ele para acertar a alma do Sukuna várias vezes e causa uma dor terrível no Sukuna. E é uma técnica que vai contra o Sukuna, meio que é uma técnica oposta ao Sukuna e ao próprio Mahito. Isso é bem pensado pelo próprio autor, que eu devo admitir. Só a segunda técnica é o Santuário Malevolente. Praticamente ele tem a técnica de corte do Sukuna, mas é uma versão um pouco diferente, por causa que o corpo dele absorveu, mas adquiriu uma forma diferente. Meio que aparece tesourinhas, ele consegue usar. Mas graças a uns votos bem curativos que ele usou, ele conseguia atingir a alma do Sukuna, conseguindo curvar meio que a alma do Sukuna, o que garantiu um absurdo. Sua expansão de domínio, o auge do próprio Itadori. A expansão de domínio do Itadori é uma incógnita pra mim, porque a expansão dele meio que funciona como se fosse uma cidade, mas ao mesmo tempo é um santuário, é uma fusão bizarra. Meio que a expansão dele é ativa e é absurdo. Meio que ele tenta durante essa expansão convencer o Sukuna, como eu próprio falei, mas não consegue. E ele usa essa expansão para cortar o Sukuna, o que garante batalha na batalha final, meio que ajuda. Essa expansão é sem dúvida a coisa mais útil na batalha final. Meio que começa a cortar e acerca a Oka para se proteger, mas não consegue. Graças à própria interferência que a Nobara estava viva, conseguindo inferir o meio que Sukuna, o Itadori consegue matar o Sukuna finalmente. E tem uma conversa muito boa com o Megumi, onde o Itadori tenta convencer o Megumi, como o Megumi tentou salvar ele ano passado, praticamente, como o Todo fez explosão nele. E meio que o Itadori não consegue salvar meio que o Megumi. Quando o Itadori entende que não precisa salvar o Megumi, não conseguiria salvar o Megumi caso, então o Itadori considera que poderia matar o Megumi. Isso é absurdo, mas ao mesmo tempo é um pensamento. Comparado ao Itadori do início de Jutsu, esse Itadori
considera fazer tudo possível para conseguir. Tanto que o Itadori mudou muito sua personalidade durante o arco, praticamente. Mas graças à ajuda do Megumin, praticamente o Itadori consegue derrotar meio que o Sukuna, entre aspas, e iniciar. O Sukuna morre pelo seu próprio egoísmo. O Itadori dá uma chance pro Sukuna viver dentro dele, mas o Sukuna recusa, praticamente. E finalmente o Sukuna chama o Itadori pelo nome, representando que ele seria o verdadeiro rei das maldições agora. Resumindo, é como se o Sukuna tivesse passado o título. Durante todos os arcos, o Sukuna nunca fala o Itadori. E o Sukuna tem uma inveja do Itadori, porque o Itadori tem meio que um potencial equivalente a ele. E o próprio conceito do Sukuna reconheceu pelo nome representa que o Sukuna considerou ele um verdadeiro rei das maldições, praticamente. Minha opinião final sobre o Itadori. Itadori sofreu muitas evoluções durante Jujutsu, muitos sofrimentos e muitas coisas, aprendeu muitas coisas. Eu acho interessante, o final de Jujutsu não vai ser dos melhores, mas ele foi um personagem muito bem feito, bem construído, eu devo admitir. Apesar de eu considerar que o autor devia ter dado um pouco mais de foco dele em certas partes, ele foi um personagem muito bom pra mim. Minha opinião final, o Jujutsu foi incrível. Sinceramente eu não sei, eu sei que o final vai ser ruim, mas eu vou ver, só pra me sacanear. Talvez eu faça um vídeo reclamando disso, é foda. Falou aí galera, obrigado por assistir o vídeo. Eu devia ter lançado esse vídeo um tempo mais cedo, mas eu lembro que eu fiz o vídeo de blasfêmia e não deu. Então esse aqui é o final do vídeo. Planejo fazer mais vídeos, mas vamos ver se eu consigo manter essa progressão de fazer vídeos, porque tá meio difícil.